auxílio da família e com o auxílio dos terapeutas que acompanham, que realmente precisa de uma equipe toda por trás, né? Fazê-lo perceber que há possibilidade, sim. Só basta, né, a família e essas pessoas que auxiliam criar estratégias junto com ele para ele se automonitorar, né? Para que ele consiga superar, né, até a vida adulta, na profissão, enfim. Mas todo disléxico tem automaticamente DDA, que é distúrbio de déficit de atenção, né? Não, pode acontecer o DDA, como também pode acontecer outros transtornos, né? A descalculia, pode acontecer uma disgrafia, pode acontecer um transtorno de ansiedade ou até uma depressão, né, de humor, né? Uma depressão, enfim, mas não necessariamente ele vai ser um DDA, né? A dislexia pode carregar com ela outros transtornos, né? Que pode ser ou não o DDA. Antes de eu falar com a doutora Helena, eu queria ouvir mais um pouquinho da sua história, Edson, porque a gente tem falado muito aqui de como é para a criança, para o adolescente, e é difícil a gente ouvir o relato de um adulto disléxico. É verdade. E eu acompanhava no bloco anterior o relato da Helenira e do filho dela, e imaginar que com 2 anos já ela conseguiu já perceber e intuir e buscar ajuda, isso deve fazer uma diferença enorme se comparar com as possibilidades que eu tive, que foi seguir na escola com a dificuldade e com todo tipo de coisas de artifícios que possam levar você a mascarar essas dificuldades. Então, há um esforço muito grande para criar estratégias que a gente, no seminário, no final de semana, viu que as crianças desenvolvem. Por exemplo, ele não consegue jogar bola por conta da dislexia e da coordenação, da visão dos pés, e ele se põe na posição de goleiro, ou simplesmente foge, ou ele tem essa reação de dizer não gosto, né? Então eu vivi todas essas fases. Quando você é adolescente, você vai no cinema com a garota e você não consegue ler como as legendas, por exemplo. Você teria dificuldade para aprender, e eu tive, e continuo tendo, para uma segunda, terceira língua. Então, se para a língua materna já é uma grande dificuldade, né, ler e escrever, imagina você aprender outras línguas. Então, não existe só aula particular ou reforço que dê conta. A dificuldade de aprendizado vai além disso. E o que permanece em toda essa trajetória é a dúvida até você chegar no diagnóstico, uma dúvida do sujeito e da família. Qual é a tua memória, tua lembrança, né, mais marcante da tua infância e adolescência com relação a essas dificuldades? Inúmeras. Inúmeras. A coleção de memórias com relação a fracassos é uma coleção bastante grande. O que afeta a autoestima? Esse talvez seja uma das coisas depois mais complicadas de ser trabalhado. Por isso que eu falo que quando um professor ou a própria mãe começar uma intervenção quanto mais cedo, como a Helenira falou, aos 2 anos, a possibilidade de comprometimento com essa criança, né, que não vai atravessar a adolescência. Imagina na adolescência o que deve ser internamente, eu te digo, a pessoa não tem o desempenho de acordo com a capacidade. Você não consegue desempenhar de acordo com a tua capacidade. Você não lê, escreve, nem aprende, porém você é inteligente. Então você duvida de você mesmo. Todas as pessoas, o que faz com que o apoio da família para dar confiança, acreditar e ter esperança, né, faça uma diferença enorme, porque uma hora ele vai conseguir desenvolver, e aí o desenvolvimento dele pode tomar outro rumo. E parte dessa ajuda, todos citaram aqui no bloco anterior, vem da fonoaudiologia, né, Helena? Isso, eu até gostei muito do depoimento do Edson, que comenta sobre linguagem. Porque na fonoaudiologia nós encaramos o processo todo, o distúrbio todo da dislexia como um problema de linguagem. Então ele tem um arcabouço muito maior, né? A criança aos 2 anos, então, já pode se perceber e se intervir nessa manifestação que é a linguagem. Então, ela tem uma dificuldade muito grande de perceber e analisar os contrastes da palavra oral, os contrastes dos sons da nossa língua. Isso nós chamamos de processamento fonológico. Então, hoje em dia, a dislexia está sendo observada e tratada sob esse aspecto, né, do processamento fonológico, da forma como a criança percebe a distinção dos traços sonoros da língua materna. Então, consequentemente, como o depoimento dele mesmo mostra, que ele fazer um aprendizado de uma segunda língua tem lá outros desafios, né?
Mas a gente faz uma avaliação sempre que se faz o atendimento fonoaudiológico de uma criança disléxica. Não se fecha um diagnóstico somente com essa avaliação, obviamente, como todos disseram aqui. Nós precisamos fazer um diagnóstico multidisciplinar, né? E a abordagem da fonoaudiologia é desensibilizá-lo em relação à leitura e escrita, sempre com esse enfoque de linguagem. Então, é uma terapia que vai buscar motivá-lo para a leitura, motivá-lo para a escrita, ampliar o conhecimento de mundo. Tu sabes que, Adriana, que a leitura promove isso, né? A leitura promove essa ampliação do conhecimento de mundo, a ampliação dos aspectos cognitivos. Então, a criança privada dessa experiência de leitura vai diminuindo também as suas possibilidades de linguagem. Lucimara, pelo que eu notei até agora, o tratamento e o acompanhamento de uma criança com dislexia não se limita a uma área profissional apenas, né? É um conjunto de profissionais que atua, né? Isso. Exatamente. Geralmente, quando é encaminhado para mim uma criança todos os indicativos de uma dislexia, começa já o processo de avaliação psicopedagógica, paralelo uma avaliação de processamento auditivo. Acho que fundamental ter uma avaliação de processamento auditivo e um trabalho com fono, né? Avaliação da fonoaudióloga, para poder identificar quais são esses processos, né, fonológicos que estão... Desculpa eu interromper. Esse trabalho de processamento auditivo, essa avaliação é feita pela fonoaudióloga também, né? É uma área exatamente da fono. E nós fazemos também um trabalho terapêutico, né, com os sons da língua, que é proveniente desses aspectos do processamento auditivo. Tem que ser um trabalho conjunto, né? Uma área complementa a outra. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre fonoaudiologia, psicopedagogia e também psicologia. E vamos ouvir um pouquinho mais da sua história de vida, tá, Edson? Agradeço a todos por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do Falando, então não deixe de participar. 48-3216-2828. Fique de olho no seu filho, no seu sobrinho, observe-os com atenção e não já cobrando, com críticas, enfim. Ele pode ter dislexia. Fique com a gente e aprenda um pouquinho mais. Para ser feliz, é muito importante estar de bem consigo mesmo. O Edson falou agora há pouco aqui pra gente que era difícil manter a autoestima elevada. A sua felicidade era muito abalada ou é muito abalada por conta do distúrbio da dislexia? Não tenha dúvida disso. Tanto que é comum encontrar, junto com mais avançado, o quadro de depressão, porque o sujeito está em dúvida. Ele, ao contactar o potencial que ele tem de inteligência, ele vai ser posto a qualquer tipo de prova, desde das provas escolares ou qualquer questão profissional. Ele vai encontrar obstáculos com os quais ele fracassa e não corresponde. Todas as outras pessoas com mesma inteligência ou nem tanta conseguem superar aquilo com um grau de facilidade muito maior e o sujeito que tem a dislexia e geralmente as outras dificuldades ou distúrbios associados, que se chama de comorbidades, né? Elas, cada uma, de certa forma, cria um grau de dificuldade para determinadas tarefas, desde aquelas que eu te falei, das mais comuns, copiar no quadro. Então, a tarefa de copiar o quadro para uma criança com dislexia é algo impossível. Você copia sílabas por sílabas, então você nunca vai terminar de copiar a tarefa, né? E se você faz a cópia, você não entende. Se você leva a tarefa para casa, você não tem ela completa e nem tem o entendimento do que deve fazer. Se você levar ela para casa, você vai ler várias vezes. Então, no meu caso, eu tinha um irmão gêmeo. Então, o que facilitou por um lado, né, porque daí superou essa dificuldade, né? Ele levava as tarefas e eu não conseguia copiar. E depois eu não entendia o que tinha que fazer, mas ele me explicava o que tinha que fazer. Por outro lado, vai retardando a possibilidade de levantar essas evidências, porque você vai conseguindo se sair em algumas tarefas, minimamente, aquelas que são mais difíceis, passa raspando, ou não passa, passa na recuperação, ou depois vamos tentar ver o que dá para fazer, e isso vai mascarando e ninguém vai entendendo porque o que está acontecendo, né? Você que é pai, você que é mãe, mais do que nunca, depois do depoimento do Edson, né, eu posso dizer aqui o quanto é importante que todos tenham olhos atentos aos filhos que realmente têm dificuldade de aprendizagem, porque é uma questão
de felicidade. Eu acho que nada mais deve incomodar um pai e uma mãe que não enxergam que o seu filho possa ser uma pessoa feliz. Enfim, Samantha, é preciso, é indispensável procurar ajuda especializada nesse caso? Sim, claro. Quanto mais cedo, melhor, né? Como a Lucimara falou, existem testes com crianças pequenas que indicam certas dificuldades. Eu digo isso, sabe por que eu te pergunto isso? Porque algumas pessoas, por serem inteligentes, podem acreditar que são capazes de superar isso sozinhas. Não, eu vou superar. Ou seja, pode ir adiando essa ajuda. É importante que essa pessoa também se conscientize que é importante procurar, né? Sim, sim. Existem pessoas técnicas, né, que podem ajudá-lo a superar mais rapidamente, com mais eficácia as dificuldades. Por exemplo, o Edson tem a dislexia, aliado a isso, ele mesmo falou o problema da autoestima, então aí eu vejo um grupo trabalhando já, né? Fonoaudióloga, no seu caso psicóloga, como trabalhar a autoestima? Ele tem que estar evoluindo nos outros pontos para evoluir também na questão da percepção dele mesmo? Sim, sim, é como eu falei, a psicologia vai trabalhar nas potencialidades dele, né? Em conjunto com a família e com a escola, não no caso dele, né? Mas no caso da criança, que o impacto emocional é muito grande. Então, a escola tem que dar esse auxílio para essa criança, para que, num contexto escolar, ele também vença alguns obstáculos. E a psicologia vai trabalhar para que ele consiga se sustentar de uma maneira, para que ele supere esses obstáculos de uma maneira melhor possível. A família é muito importante justamente para poder dar aquela palavra de conforto, dar aquela palavra de carinho e falar assim, não, você consegue. Você consegue. Por quê? Porque ele é inteligente, né? Às vezes até uma inteligência acima do normal, né? O disléxico, ou a inteligência na média, ou é acima do normal. Então, realmente, ele não entende por que os colegas conseguem e ele não consegue, né? Então, a psicologia vai trabalhar nisso para ele se perceber como pessoa e como sujeito, porque às vezes ele não está enxergando as potencialidades dele. E aí, sim, é nesse momento que a psicologia vai entrar para ele poder se ver como sujeito do próprio conhecimento dele. No seu caso, esse trabalho se dá com conversas, com sessões de psicologia, né? Como é que funciona na fonoaudiologia na prática? Já que, nos tempos dos meus pais, por exemplo, fonoaudiologia era uma coisa rara. Ainda bem, né, que nós hoje contamos também com esse recurso, mas eu queria chamar a atenção, antes de propriamente responder, sobre o diagnóstico, claro, fica à vontade, Adriana, porque a par da gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, cedo, temos que cuidar também para não rotular as crianças. Esse é um outro cuidado que nós temos que andar numa linha, porque os problemas de aprendizagem são inerentes ao período de alfabetização. Né? A criança que está num período de desenvolvimento também tropeça no desenvolvimento da leitura e da escrita, às vezes tanto quanto um disléxico. Por isso tem essa dificuldade tão grande de se esclarecer o diagnóstico, de fechar um diagnóstico, de fazer o diagnóstico diferencial. Então eu chamo bastante atenção, quando tu perguntas, precisa de um profissional habilitado? Sim, precisa sim, porque é esse o profissional que estará apto a fazer esse diagnóstico diferencial. Tem crianças aí que se arrastam pela vida escolar, sim, mas por problema de aprendizagem, problema da escola, inúmeros problemas ligados ao aprendizado e não a um distúrbio, a uma constituição orgânica. Por isso que a avaliação é multiprofissional. Profissionais têm que sentar e pensar juntos. Que tem que ser muito bem esclarecido. Lucimara, perdão. Não, tu me perguntaste a respeito das nossas avaliações e do nosso trabalho. É como eu te falei, ampliando as possibilidades de desenvolvimento de linguagem, da linguagem oral. Para quem o que a gente faz? Como é que é, né? Tá, então nós temos vários níveis de linguagem. Aquele que a criança tem que aumentar o vocabulário, né, que é o semântico, o fonológico, perceber o contraste dos sons. Então, nós vamos trabalhar, a princípio, familiarizando com a leitura, com muito livrinho de história. Se a criança tem aversão, como o filho da moça que ela comentou aqui, que ele se escondia embaixo da mesa quando se deparava com um livrinho, nós vamos, aos poucos, mostrar que aquilo é prazeroso, trazer o livrinho de história, fazer leituras para ele, mostrar. Aos poucos ele vai se familiarizando, ele vai lendo também. Isso já é um trabalho de um grupo especializado, de uma pessoa especializada como você. Agora, Lucimara, quando nós estamos falando do professor lá na sala de aula, temos aí, na minha percepção, um ponto muito crítico, né? Primeira coisa que o professor tem que ter, sensibilidade. Sensibilidade para compreender o processo que essa criança está passando, né? E credibilidade, eu acho que é fundamental, principalmente quando ele recebe um diagnóstico. Quando ele recebe um diagnóstico, uma família traz um diagnóstico,
embora ele não conheça o que é, ele teria que estar estudando, olhando, entrando em contato com esses profissionais para poder ter clareza, o que eu faço agora, né? E não simplesmente anular e colocar de lado, né? Nos dias 18, 19 e 20 desse mês, ocorreu aqui em Florianópolis, a gente até já comentou rapidamente, o primeiro seminário de dificuldades de aprendizagem Dislexia em Foco. Ele ocorreu para discutir uma lei que foi sancionada, né, um projeto de lei que foi sancionado e virou lei, para criar o Programa de Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede Estadual de Ensino em Santa Catarina. Esse programa é algo que se esperava? Será algo eficiente ou é mais um nome no papel? Olha, o deputado Gelson Merizio foi muito feliz quando sancionou essa lei junto com o governador do estado para criar no estado, né, nas escolas regulares, equipes, grupos de identificação e de tratamento para o dislexo e outros distúrbios escolares, não é só a dislexia, né? Eu penso que essa lei veio num momento muito oportuno para que possa estar se buscando a capacitação dos professores, né? O processo é não botar na gaveta e por isso que eu, junto com um grupo de profissionais, ousamos fazer esse seminário, chamando todo o estado, chamando as secretarias de educação, para que sentasse junto para pensar sobre isso. Né? Não é possível se deixar no papel uma coisa que está bem séria aí, né? O mundo todo discutindo, o Brasil todo, leis vindo aí de inclusão. Se fala tanto em inclusão e que inclusão é essa que só inclui uma minoria. Né? Então, esse seminário foi para incomodar mesmo, para mexer com os professores, com os educadores, né? Com as pessoas das áreas específicas, para ver que é possível fazer alguma coisa. Lucimara, o nosso tempo está quase terminando, então eu queria que você concluísse rapidamente. Saíram desse seminário com que impressão e com que perspectiva? Olha, pelos relatos dos envolvidos no evento, foi muito objetivo o seminário, com palestrantes que trouxeram uma riqueza de conteúdos, de discussões, né? E como encaminhamento, saiu para o ano que vem o segundo seminário. Né? Esse segundo seminário a gente pensa tá integrando muito mais com os municípios, para que possa realmente fazer parte e um movimento nas escolas. Nós queremos um movimento, queremos ações e atitudes. Ações e atitudes, é isso que a gente espera de todos os professores do estado de Santa Catarina, não apenas das escolas públicas, mas particulares também. Procurem se formar, professor, é sua obrigação, né, estudar, aprender e ajudar os seus alunos. Antes de encerrar, eu só devo uma resposta para o seu Mauri, que ele ligou para o telefone do Hospital Infantil e não atende. Há algum horário específico que ele possa ligar ou outro telefone? Isso, ele pode ligar segunda, quartas, né, que é o dia que eu estou lá de plantão. Segundas e quartas o dia inteiro? Das 9 da manhã às 7 da noite. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada mais uma vez, Lucimara. Obrigada, Samanta e Edson. A todos eu agradeço muito pelas informações. Eu sei que o assunto não se esgotou aqui. Haveria, com certeza, aí tempo para a gente falar muito mais sobre isso, mas, de qualquer forma, foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Obrigada também a você que está em casa. Não perca amanhã falando às 5 da tarde. Nós vamos trazer vários animais de estimação para você ver que benefícios eles fazem para a gente a vida inteira e principalmente depois dos 60. Até amanhã.